fazer o resumo, já que não deu certo a transmissão dos últimos 2 slides, mas a ideia era identificar o que é um problema para um cidadão comum e, né, no cotidiano, ou o problema no conceito um pouco mais científico. Na sequência, a gente simplesmente dividiu, né, um problema um pouco mais de uma ordem prática e problemas de ordem intelectual. Né? Então, o slide era um pouco descritivo já, então, em princípio, é isso. A questão, né, de como é que a gente vê a natureza. Né? Então, por exemplo, os filósofos antes de Newton, eles achavam que era da natureza da maçã cair da árvore. Então, eles descreviam esse fenômeno físico de uma maçã, numa fruta caindo, dessa maneira. É da natureza dela cair, então não discute-se isso. Como a gente faz com quase muitas coisas que a gente não entende hoje. Né? Depois, então, se você tem interesse em ir para uma pós-graduação, você gostaria de formular um problema de pesquisa, né? O que você deveria fazer? Então, primeiro você vai fazer uma imersão sistemática na literatura, né? Então, você vai estudar literatura, vai discutir com pessoas que já têm experiência e prática no campo de estudo que você está interessado, né? Isso, dentro de uma universidade, vai implicar em você escolher uma área científica e discutir isso com o teu orientador. Né? E aí, realmente fazer essa introspecção na sua área. O problema, ele sempre tem que ser formulado como uma pergunta. Né? Muitas vezes você tem uma tese ou uma dissertação de mestrado que está sendo defendido, e aí você chega para o estudante que está defendendo a tese ou defendendo a dissertação, e ele tem essa dificuldade ainda de qual que é o problema que realmente ele está se propondo a resolver, ou a discutir, ou a estudar. Né? Então, se você já faz isso desde o começo, você já economiza um bom tempo. Pelo menos vai conseguir responder essa questão na sua dissertação ou na banca. O problema, ele tem que ser claro e ele tem que ser preciso, tá? Então, não dá para florear muito, porque você vai acabar não sabendo mais qual problema você está atacando. Tá, os problemas científicos não devem se referir a valores pessoais ou a uma situação que tenha a ver com cultura. Né? Então, você tem que se ater a fatos. Né? Então, se você está fazendo uma pesquisa que leva em consideração, por exemplo, como que uma determinada pessoa reage numa determinada situação de trabalho ou de... Você tem que tentar se ater aos fatos e considerar eles o mais cru possíveis, né? sem levar em consideração tanto a cultura, ou se levar em consideração, para comparar um lugar com o outro, você vai ter que levar em consideração a cultura, mas de uma maneira precisa. Né? Na área da física é muito fácil isso. No geral, a gente é muito objetivo e a gente é muito preciso já desde o início, né, da matéria. Então, acaba que é um pouquinho mais tranquilo, eu acho, que na área de exatas. O problema deve ser suscetível de solução, né? Você não vai dar uma dissertação, um problema de mestrado para o estudante, que ele tem 2 anos para resolver esse problema ou para estudar esse problema, uma coisa muito complexa, né? Então, como qualquer problema científico, a gente tem que dividir ele em várias partes, né? Então, na realidade, cada estudante de mestrado ou de doutorado vai ficar com uma parte daquele problema maior que a gente tem para resolver. Então, e o problema deve ser delimitado a essa dimensão viável, né? Então, o espaço de tempo que a pessoa tem para fazer isso. Como a pós-graduação, de maneira geral, é um treinamento, principalmente o mestrado, é um pequeno treinamento para você conseguir enfrentar uma tese de doutorado no futuro, né? Então tem que ter um prazo, uma dimensão viável, de fato.
Então, algumas perguntas para ajudar a fazer isso é o que, para quê, para quem, por quê, como, com que, quanto, onde e quando. Então, problemas que você tenha objetivos, perguntas, hipóteses, né, justificativas, determinar a base teórica e as estratégias da pesquisa, o lugar ou o período de coleta, ou a fonte de dados, ou o tipo de equipamento que você vai usar, se vai estar disponível, se não vai, se ele está funcionando, se não está, né? Todas as estratégias você tem que montar e o prazo de execução. Mesmo com tudo isso planejado, pode ter problemas. Então, se você não planejar tudo isso antes, fica mais complicado ainda. Então, você vai determinar um assunto ou uma parte dele, vai ter uma meta geral e metas parciais, vai formular essa pergunta, né? Qual que é a pergunta que você quer responder no final, formular as hipóteses, quer dizer, quais são as possíveis respostas que você pode ter para essa pergunta, porque é aqui que você vai montar a estratégia. Bom, eu quero saber qual que é, sei lá, a nanoestrutura de um determinado material. Bom, eu tenho que ver, eu vou usar uma microscopia, eu vou usar espectroscopia, que tipo de técnica eu vou usar para identificar isso, né? A justificativa, que você vai explicar e vai argumentar, né? E a sua eventual contribuição que você pretende fazer nessa determinada área. Então, o referencial teórico vai ser a base teórica, quer dizer, o que a humanidade já entendeu sobre aquele problema até hoje e aonde que eu vou dar o meu pequena contribuição. A metodologia, que vai ser o meio de alcançar essas etapas de pesquisa. O orçamento, mas deixa isso para o seu orientador, que isso não vai ser tão importante, talvez, para você se preocupar nesse momento. E agora o cronograma de execução, sim. Vocês têm disciplinas para fazer, tem outras coisas para fazer, não só a pesquisa em si. Eu acho que a parte né, você ter uma formulação, uma redação e os critérios, né? Então, formular, você vai aprimorar e estruturar formalmente essa ideia de pesquisa e vai delimitar essa tua área que você vai pesquisar, né? Para ficar viável. Então, de uma maneira, eu acho que mais sucinta, né? Podemos colocar isso, né? Definição e delimitação, os objetivos, as perguntas, as hipóteses, as justificativas, a viabilidade do estudo e aí a avaliação das deficiências, né? Esse aqui também é sempre feito em conjunto, né? Com o seu orientador. Quanto mais clara e mais precisa e mais concreta tiver essa delimitação do teu tema, mais fácil vai ser você terminar essa dissertação, né? Se você não sabe muito bem aonde você tem que chegar, quando que você vai saber que você terminou ou que você está próximo de terminar? Então, o objetivo também é uma parte bem importante que muitas vezes não está muito claro nem em monografia, nem em dissertação. Qual que era, de fato, os objetivos daquele trabalho, né? E se eles foram cumpridos ou não, e se não foram, por quê? E, geralmente, é interessante ter um capítulo separado para ele. Eu acho interessante isso aqui, os objetivos. Então, você tem as palavras que você pode usar, né, para conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, tá? Bem importante. Tá, e aí eu acho que eu vou passar para falar sobre a vida real, que é um pouco o que foi solicitado, né, pelo professor Rodak. Colocar um pouco como que a gente chega num determinado problema. Você tem que ter uma afinidade. É muito importante você ter uma afinidade com aquilo que você vai pesquisar. Porque se a gente pensar que você vai demorar 2 anos fazendo mestrado, 4 anos fazendo doutorado, é um relacionamento de 6 anos, pelo menos, né? Então, você tem que ter... É frustrante, a maior parte das vezes, fazer pesquisa é frustrante. A gente
muito mais resultados talvez negativos do que positivos. Então, se você não tiver muito conectado com aquele tema, você vai se frustrar e não vai conseguir terminar de fazer esse doutorado ou essa pesquisa que você se propôs. Mesmo você saber quais são os desafios, ou pelo menos ter um planejamento mais ou menos dos desafios que você vai enfrentar, para poder enfrentá-los, tá? Então, aqui eu vou colocar mais ou menos, esse aqui é o meu tema de pesquisa, hoje, né? Porque a gente vai variando também durante a carreira. Então, se eu falar isso para alguém na sociedade, eu trabalho com filmes finos nanoestruturados para aplicação em células solares e sensores. É uma coisa muito complexa, né? É muito difícil. Então, se alguém me pergunta, eu falo, não, eu trabalho com energia solar. Aí, puxa, já tem um apelo um pouco mais perto, né, da sociedade. Se você fala isso num projeto de pesquisa que vai ser avaliado pelos seus pares, está completamente infundado, né? Você tem que ir ao âmago da questão. Tá, você trabalha com energia solar, mas fazendo o quê? Qual que é a tua ideia de fazer alguma coisa nova? Então, o pesquisador, e desde a época de estudante, talvez seja interessante ele ter essa prática de fazer essa transição, né? Desde do que é o tema geral, né? De explicar, que eu tenho uma proposta aqui para vocês no finalzinho, no último slide, vocês vão ter que conseguir explicar para uma criança de 4 anos o que vocês fazem. E essa é muito importante, vocês terem esse treinamento de o que de fato eu faço e conseguir transformar isso numa linguagem precisa, que ela não esteja errada, né? Mas que você consiga transformar isso para uma pessoa, para uma criança, né? Que você consiga convencer essa criança que o que você faz é relevante. Nesse ponto, eu tenho a impressão que a gente, assim, de novo, da vivência que eu tenho tido, a ciência ela não é levada a sério aqui no nosso país. Assim, a gente tem essa dificuldade de mostrar para a sociedade o que de fato qual que é a parte relevante, né, da ciência. E talvez nós teremos que fazer uma movimentação, né, e desde a época de estudante, exatamente para mostrar a relevância daquilo que a gente faz, tentando explicar para uma criança de 4 anos. Né? Então, eu fiz alguns movimentos agora de tentar fazer coisas um pouco mais aplicadas, e aonde eu continuo fazendo filmes nanoestruturados, mas eu estou indo um pouquinho mais para essa área de aplicações, exatamente para fazer essa interface social talvez um pouco maior. E eu imagino que esse seja um canal de tentar colocar a relevância da ciência e da tecnologia e de alguma maneira isso possa melhorar a situação, né, de ciência e tecnologia no país. Então, por exemplo, o objetivo geral, né, do projeto é a possibilidade de usar energia renovável em grande escala. Esse é o objetivo primordial desse trabalho que é feito em nanotecnologia. Né? Para usar essa nanotecnologia, a ideia é sempre melhorar a eficiência de conversão, né, de energia solar em energia elétrica. E aí a incorporação de células solares em edificações. Então, qual que é o grande problema aqui? O problema aqui é que a gente tem materiais, que são materiais semicondutores. Vocês já ouviram falar no silício. O silício está em tudo que a gente tem, desde chip de computadores até todos os tipos de sensores. Semicondutores é uma classe de materiais extremamente importante. Eles são os pioneiros na energia limpa, se você pensar, energia fotovoltaica. Se você imaginar, desde o primeiro satélite, ele conseguiu se mantendo ou enviando as informações que ele tinha, por causa que tinha uma célula solar lá, era a única maneira de gerar energia no espaço. Qual que é o problema dessa tecnologia? É que ela é cara. Ela tem que ser feita dentro de uma sala muito limpa, ela tem que, para você purificar o silício, pegar a areia lá da praia, o quartzo, tirar todos os átomos de oxigênio e purificar o silício, você tem 2.000 graus, né, colocar essas.
Então, energeticamente é caro também, né, você elevar a temperatura. Então, a ideia de conseguir novos materiais e que você conseguisse fazer essa mesma célula solar, só que agora de maneira escalonada, de maneira trivial, de áreas grandes e materiais mais em conta, essa é a grande proposta, então, do trabalho de nanotecnologia. Então, nessa hora, você consegue ter um objetivo claro, uma descrição de um certo problema, do teu micromundo, né, do que você efetivamente faz no laboratório, mas você consegue conectar isso com o que está acontecendo hoje, né, na sociedade, e a relevância disso. Então, toda essa motivação, né, por exemplo, no caso de plásticos, né, no caso de polímeros são cadeias de carbono muito grandes. A base de toda a tinta que é usada aí nas paredes, ela muitas vezes é a base de corantes, né, de moléculas. Então, usar toda essa parte de materiais orgânicos que são sintetizados no laboratório, agora como um semicondutor. Então, de alguma maneira, todas as utilizações que você tem para o silício, você pode ter agora como material que são moléculas orgânicas. Aí a ideia é que, se você tem tinta, o que a gente pode fazer com tinta? Imprimir. Então, agora, em vez de você ter uma sala limpa e tal, você consegue ter, por exemplo, sistemas de fabricação dessas células solares, só que de rolo para rolo, ou impressoras grandes. Da mesma maneira que faz jornal, fazer célula solar. Tá? Então, a possibilidade de fabricação em escala. Isso traz o custo lá para baixo. Bom, se agora você tem célula solar de baixo custo, em princípio, então, você conseguiria divulgar essa energia limpa, ou a possibilidade de uso dessa energia limpa, de uma maneira em massa, né, pela população. Então, aqui nós temos alguns exemplos dessas células aqui. Então, por exemplo, esse plástico. Eu tenho um exemplo real, eu vou pegar ali, eu acho que vai... E aí eu posso... Pode. Então, a ideia é, para quem está aqui presente no auditório, pode olhar, é uma célula solar, é um carregador de celular isso aí, tá? Então, em princípio, você pode usar, colocar no sol e pôr isso aí para carregar o seu celular se você quiser, mas pode ser usado na roupa também, em outras situações. Tá, para você fazer uma pesquisa desse tipo, você tem que ter uma certa infraestrutura, então você tem que procurar um grupo de pesquisa, né? Se fosse outro tema, o grupo correspondente, então esse grupo de pesquisa aqui que coordeno desde 2004, ele faz isso aqui. Né? Você tem, eu decidi trabalhar com isso, com energia solar, com dispositivos nanoestruturados, não tem um grupo de pesquisa nessa universidade e não tem infraestrutura. Não vai dar para resolver esse problema. Você vai ter que procurar uma outra instituição. Né? Então, a situação de você se identificar com uma área e fazer pesquisa nessa área, ela, na área, daí, de novo, de física experimental ou de química experimental, de uma área que você necessita de equipamentos. Se for uma pesquisa que você consiga fazer de uma maneira teórica, né, usando o computador ou... identificando, aí você possivelmente conseguiria até implantar um novo tema de pesquisa sem muito custo, né? Mas então, infraestrutura é extremamente importante, tá? Então, para quem... E aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um projeto de pesquisa onde a gente tenta conciliar empresa, universidades e sociedade, né? A gente, de novo, qualquer projeto de pesquisa que vocês têm que ter objetivos claros, o que exatamente, qual que é a proposta que você vai se responsabilizar, né? Aqui, de novo, a mesma coisa. Quais são as ações
que você vai se propor a fazer. Eu vou fazer isso, vou sintetizar, vou fabricar, vou avaliar. Vou fazer a integração arquitetônica de OPVs nas infraestruturas. E tem que estar claro, é uma frase para cada coisa, não pode enrolar, né? Muito. Tem que ser muito sucinto, objetivo. E, apesar que se eu falar aquela primeira frase ali, ó, sintetizar novos materiais para uso, blá, 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 cara, isso aí é 2, 3 anos de pesquisa. Mas aqui é uma frase só, né? Fabricar, blá, 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 também é 1 ano e meio, 2 anos de pesquisa. Mas aqui é uma frase só, né? Avaliar essas características, mais 2 anos de pesquisa. Então, ao mesmo tempo que tem que ser objetivo e preciso, a pessoa tem que estar muito consciente de que o que tem por trás de cada frase dessa é muito trabalho, né? E muito tempo. Por isso que depois tem que ir, né? Então, as propostas, como que você vai fazer isso, por exemplo? Aqui eu escolhi realmente um projeto, quer dizer, buscar parceiros, né? Buscar... se você não tem toda a infraestrutura, viabilizar essa infraestrutura, procurar parceiros para conseguir resolver esse problema. Se você tem resultados, né, você discute esses resultados, apresenta esses resultados, por que deu certo, por que deu errado. Aqui também, por exemplo, na parte de síntese, quer dizer, você faz a síntese dos materiais, apresenta os resultados, volta para o início, né, reporta. Então, ele é cíclico, né? Você passa, se você trabalhar com pesquisa 30 anos, 40 anos, 30 anos, 40 anos que você vai fazer exatamente isso, e cada ano que passar, você vai colocar um tijolinho na parte de conhecimento daquela proposta, daquele problema, né? Então, o que a transição, então, para conseguir fazer que fique um pouco mais palpável, talvez, para a sociedade, o que a gente está fazendo. Então, eu vou apresentar 2 problemas que a gente está tentando viabilizar. Um deles, deixa eu colocar, era aqui. Um deles, chegamos à conclusão seguinte: se você pegar o cartão postal, a nossa universidade é cartão postal para essa cidade, né? A estação tubo é cartão postal para essa cidade. Vamos juntar esses 2 e o que a universidade pode contribuir, por exemplo, para o nosso outro cartão postal, que é a estação tubo, né? Então, o sonho, vamos dizer assim, né? O primeiro pensamento foi esse. O segundo pensamento foi: ok, vamos voltar aqui. Vamos então, o que eu tenho de conhecimento no meu laboratório que possa contribuir para valorizar ou para deixar mais, divulgar um pouco mais o que a universidade faz de pesquisa em cima de uma outra situação, que é a estação tubo, por exemplo, que é um cartão postal. Então, a gente entrou em contato com a prefeitura para que a gente tivesse um tubo, uma doação de uma estação tubo para a universidade, e que a gente pudesse, então, ali colocar vários projetos de pesquisa, né? Então, a gente vai trabalhar desde a parte de deixar a estação tubo sustentável, quer dizer, energeticamente ela gera a energia que ela usa. Tem todo um P&D, né, em cima disso. Sensores, por exemplo, para a qualidade do ar, né? Será que no design tem coisas que a gente pode melhorar nessa estação tubo? Então, são professores de várias áreas que a ciência, cada vez mais, ela está sendo feita de maneira interdisciplinar, né? Cada um com a sua especificidade, né? É muito difícil você saber de todas as áreas, você não vai conseguir fazer, mas você pega especialistas de várias áreas, coloca eles para conversar e tenta resolver um problema maior, né? Esse dia aqui foi o dia que a estação tubo chegou lá no Centro Politécnico. Então, a gente tinha um local onde o ônibus parava, de fato. Tinha uma estação tubo, para quem é um pouco mais antigo na universidade vai lembrar, que parava na frente do prédio de tecnologia. Então, quando a gente recebeu a doação da estação tubo para a universidade,
a gente tinha que colocar nas sapatas de concreto, senão a estação tubo sai rolando. Ótimo, então a gente colocou exatamente no mesmo lugar onde tinha outra estação tubo. Saiu barato fazer isso daí, né? Então, colocamos lá e começamos a fazer o nosso projeto. Então, primeiramente, o projeto era usar essas células, que são as células que eu no meu laboratório faço em tamanho bem pequenininho, porque nós estamos usando novos materiais, mas que tem uma empresa, tem um instituto de pesquisa suíço brasileiro em Minas Gerais, que agora tem uma spin-off, que é uma empresa que está saindo desse instituto de pesquisa, que faz essas células solares agora em tamanho grande. Então, nós temos a parceria com eles, e aí colocamos células solares, por exemplo, só na parte de cima do tubo. A outra projeto, eu vou falar um pouquinho mais do tubo daqui a pouco, mas o segundo projeto, que daí tem a parceria com a Copel, e todo esse projeto de eficiência energética que a universidade tem, com a Copel, que foram perto de 18 milhões de reais, onde metade desse dinheiro é para a universidade usar a energia mais eficientemente. Por exemplo, uma coisa muito simples, banal, mas é trocar 50 mil lâmpadas na universidade. Então, trocar as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. E a conta de luz da universidade vai cair muito por conta disso. A outra situação são redes de células fotovoltaicas padrão, de silício policristalino. E a parte do P&D é, por exemplo, colocar a célula solar na edificação. Esse é o prédio das Ciências Exatas, ali do outro lado da BR, ou da linha verde, porque não é mais BR, né? Onde as janelas elas vão ficar com um tipo de insufilme. Então, eu vou mostrar um pouco melhor como que é essa ideia. Bom, se você quer colocar um insufilme numa janela, ou se você quer colocar uma célula solar numa janela, o interessante seria você conversar com os arquitetos. Será que essa é uma ideia viável? Será que eles se interessariam em fazer isso? Em outros prédios que não fossem prédios novos, né? Essa tecnologia dá a possibilidade para isso. Então, fomos tem um professor de arquitetura, né, que a gente trabalha junto. A estudante dele fez um modelo, uma maquetezinha, onde ela colocou essa célula solar, mais ou menos 1,5 metro, não, 1 metro por 1 metro, mais ou menos, como se fosse uma janela, e fez todo um estudo de, por exemplo, os arquitetos, né, hoje em dia a gente constrói prédios, iluminação natural, e aí coloca a fachada inteira de vidro, e aí na sequência cortina. Por quê? Porque o ofuscamento é uma parte muito importante também do conforto de luz dentro de uma sala. Então, se você tem um ofuscamento muito grande de uma parede inteira de vidro, além de você gastar dinheiro com ar-condicionado, você também vai gastar dinheiro fechando essa. Então, uma das ideias seria colocar, por exemplo, essas aqui são fotos dessa maquetezinha, de dentro dessa maquetezinha, com esse OPV na janela, fazendo a vez da janela, parece uma persiana, com a diminuição, por exemplo, desse ofuscamento. Aliado a isso, se você diminui a luz natural lá, mas você gera energia, você pode colocar essa mesma energia gerada lá para iluminar essa parte da sala que está escura. Então, no final, você tem o conforto de iluminação da parte mais escura com a parte mais clara, equalizando a iluminação nessa sala. Então, é todo um trabalho de simulação, um trabalho de confecção de maquetes, um trabalho de pesquisa, né, em campo, mas que os resultados são bastante relevantes, né, para o cotidiano e para a sociedade atual. Então, a ideia é colocar, então, naquela fachada ali, naquelas 4 janelas aqui dessa ponta, devido ao ângulo, como que bate sol, parará, não são janelas de gabinete de professor, onde você teria que entrar lá no gabinete do sujeito para colar esse insufilme na janela e tal. Então, é um lugar de fácil acesso, mas que demorou bastante tempo para a gente conseguir chegar em qual lugar era. Esse aqui que eu já mostrei. Esse aqui é o projeto e o tubo hoje já com as células solares. A grande coisa aqui é que essas células solares, apesar de elas existirem de maneira já industrial,
elas não são comercializadas de uma maneira... Por exemplo, elas não têm Procel, elas não podem participar de licitações, elas recém saíram do laboratório, né? Então, é possível comprar uma célula dessa? É, mas ela está muito incipiente, né? O mercado para ela ainda não está feito. Por quê? Porque a gente não conhece bem o tempo de vida dela, a gente não conhece como que ela vai funcionar ao longo de 2, 3 anos. E aí que vem a importância do P&D e da união, né, da universidade, por exemplo, com as empresas. Porque na hora que isso aqui sair, na hora que por exemplo, tiver validado, né, todo esse P&D, a gente também vai ter geração de emprego nessa área, né? As próprias pessoas treinadas nessa área vão poder atuar, né, não só nas universidades em P&D, mas nas indústrias. Uma indústria de tecnologia é o que, na minha opinião, é uma das coisas que o Brasil também precisa, né, de indústrias nessa área onde você agrega valor, né, a produtos. Aqui, que não é tudo festa, né? Então a gente estava, por exemplo, limpando o tubo, tá? Porque ele precisa ser limpo, a gente não pode, né? Não tem empresas para fazer isso. Então o grupo de pesquisa vai lá, limpa as células, faz medidas, né? Então instala a célula, sobe no tubo. Então eu acho que eu tentei deixar um pouco usando me usando como exemplo, tentando deixar um pouco mais claro para exatas, né, ou para pessoas que trabalham com essa área de pesquisa que é difícil um pouco de explicar, né, a importância disso, fazendo essa transição entre o laboratório e a sociedade, né, onde que isso pode ser usado, e projetos reais que estão sendo executados nesse momento, né, na universidade e pelo grupo que trabalha, desse tipo de pesquisa, onde você tem essa descrição e esses objetivos bem claros. A proposta que eu tenho para vocês, e daí vocês vão ter um tempo, e aí eu vou escolher alguém, assim, pessoas, né, para discutir. Eu gostaria que vocês fizessem isso aqui, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem esse exercício usando essa parte anterior, né, que foi mostrada, para a tua pesquisa, né? Então, o teu curso de pós-graduação, se você está fazendo mestrado, ótimo, está fazendo doutorado, ótimo. Você já tem os teus objetivos, eles são claros, precisos e vão levar à realização dessa pesquisa de fato? Né? Por que você escolheu esse tema ou esse tópico? Né? Isso está claro para você que você vai passar muito tempo em cima desse problema? Então, o ideal seria fazer essa avaliação de acordo com esses critérios, né? E um pouco desses cuidados que foi exposto, principalmente naquelas primeiras transparências. E eu gostaria de saber se vocês conseguem explicar para uma criança de 4 anos a pesquisa que vocês fazem. Tá? Meia horinha é bom, né? Daí a gente pode passar para a discussão. Tudo bem? As pessoas que estão ouvindo... Quantas pessoas tem fora daqui do auditório? Vocês têm acesso? Porque eles também vão ser escolhidos, tá? Não é só a pessoa que está aqui no auditório. Tá bom. Meia hora tá bom? Pode ser fácil, né? Meia hora. Quem está com a ideia clara? Oi pessoal, bom dia. Já vou abrir a chamada no Moodle, tá? A palavra-chave é método, tá? Vai abrir 10h40. Vocês podem entrar no Moodle e responder a chamada. Só 2 avisozinhos aqui, para quem está aqui, para quem está remoto. É o seguinte, quem aqui já conseguiu entrar no Moodle e responder as chamadas, ok. Quem ainda não está conseguindo fazer isso,
tem algum problema, ou porque não está matriculado na disciplina, ou porque o orientador não deu aval, alguma coisa assim, tem que resolver isso até semana que vem, até a próxima aula. Quem também aqui quiser, ou quem está remoto também, quiser trocar de disciplina, né, ou fazer também a disciplina de tarde, que é de texto científico, ou mudar para um outro horário, ou mudar de presencial para distância, também tem que fazer isso até semana que vem. Até semana que vem é o último prazo para quem quer mudar de disciplina, para quem quer cancelar a disciplina, para quem quer se matricular em outra disciplina, é até semana que vem. A partir da semana que vem não vai mais ser possível fazer isso. A partir da semana que vem, no dia 19 de setembro, a gente vai fechar essa possibilidade de se inscrever, mudar de disciplina ou qualquer coisa assim. E quem não está conseguindo responder as chamadas também precisa resolver isso até semana que vem. A palavra é método. A palavra, só lembrando que a palavra da chamada é método. Tá. A gente vai colocar um modelo de como vocês têm que fazer essa solicitação lá no Moodle. Então, vocês vão olhar lá o modelo, por exemplo, eu sou dessa disciplina de método de pesquisa e eu estou remoto e eu quero trocar para presencial. Então, você vai colocar lá onde você está e para onde você quer ir. Tá? A mesma coisa acontece se você quiser se matricular também em outra disciplina. Para cancelar a disciplina não é com a gente. Vocês têm que entrar lá no SIGA de vocês e pedir o cancelamento, tá? O cancelamento obviamente é feito pelo SIGA, mas esse e-mail que vocês vão mandar para a gente é para a gente realocar vocês. Se vocês quiserem sair de uma disciplina e ir para outra, a gente vai fazer essa realocação. Se vocês quiserem cancelar, vai ser pelo SIGA, e só lembrando que o orientador de vocês também tem que dar o aval para o cancelamento, caso ele tenha dado o aval para vocês fazerem a disciplina. Depois ele tem que dar um ok de cancelamento também. Obrigado. Oi, pessoal, vamos começar então. Tem algum voluntário? Quem for voluntário tem que levantar a mão. Não, porque uma dessas não sabiam como se voluntariar, né? Tem alguém que queira levantar a mão, queira vir? Eu vou escolher então, tá? Pode ser? Então vamos lá. Aqui, você, de cabelo cacheado. Por favor, venha e conte para nós o que você está fazendo e se você conseguiu fazer esse exercício aí de uma maneira fácil, ou qual foi a experiência que você teve fazendo isso aí. E se você consegue explicar para a gente, que a gente só tem 4 anos, o que você faz. Então, bom dia a todos. Eu faço parte do Departamento de Construção e Engenharia Civil. Estou fazendo doutorado, trouxe umas anotações. E meu tema, basicamente, é sobre economia circular na construção civil. Então, como foco, a pergunta, na verdade, uma pergunta de pesquisa, é uma pergunta exploratória, uma pesquisa bem exploratória, bem teórica, mas a pergunta principal é como eu vou inserir princípios de economia circular no ambiente construído ou na construção civil. Então, baseado nessa pergunta, que eu sei que é bem genérica, mas como o assunto exploratório, então a gente está ainda mapeando assim, esse conceito. Então, baseado nessa pergunta, o meu objetivo é como eu vou identificar e mapear conceitos de circularidade na construção civil. Então, esse é o meu objetivo principal.
E nisso, nos específicos, então eu vou abrindo, eu vou mapeando então esses conceitos. Por exemplo, algumas ferramentas é o passaporte materiais. Então, quais são os elementos que eu preciso compor esse passaporte materiais? Uma outra ferramenta é edificações flexíveis. Então, o que identifica uma edificação flexível, o que a torna flexível, como eu posso mensurar essa flexibilidade. Então, esses são objetivos específicos dentro desse conceito de economia circular. E eu estava pensando, como eu consigo explicar isso para uma criança? A ideia, então, seria como eu vou fazer prédios como se fossem legos, que eles fossem montáveis e desmontáveis e flexíveis. Então, a ideia é nesse sentido, porque daí eu aumento, então, a vida útil dos materiais, eu aumento, então, o ciclo de vida, eu posso realocar elas no final de vida, que é o principal objetivo da economia circular, que é evitar o desperdício. Então, é mais ou menos esse sentido, basicamente. O que vocês acharam? Eu acho que ela conseguiu. Eu acho que você conseguiu dizer. Porque eu ia perguntar para você o que é economia circular, né? Mas eu acho que a ideia é a associação com o Lego e principalmente que é da vivência, né, das crianças pequenas. Então eu acho que você está bem encaminhada no seu. Você vai chegar numa conclusão ainda mais precisa, né, disso. Então tá bom. Obrigada. Pronto, agora que a gente já teve uma cobaia, tem alguém que é voluntário? Vocês viram que eu não mordi, não belisquei, não aconteceu nada aqui. Tem? Se não, vou escolher mais um. Aqui, você, de óculos e cachecol. Venha contar pra gente o que você está aprontando aí de pesquisa. Você faz essa coisa de circular, eu lembrei do meu filho pequeno, a gente estava conversando alguma coisa sobre raiz quadrada e a raiz quadrada de 100, quanto que era a raiz quadrada, aí ele falou, quanto que é a raiz quadrada de 10? Daí eu falei, puxa, mas não tem um número redondo para isso e tal. Daí ele falou, mas então me dá uma raiz redonda em vez de uma raiz quadrada. Será que não tem uma economia quadrada, esférica? Bom dia a todos, bom dia professora também. Eu tentei ali seguir, né? A primeira questão é com relação aos objetivos. E como ainda estou no iniciozinho do mestrado, ainda não tenho o projeto de pesquisa bem delimitado. E talvez por esse motivo, essa resposta ainda não consegui responder. Com relação ao tema e o tópico, né? Por que eu escolhi isso? E eu faço mestrado nas ciências geodésicas e lá eu estou no laboratório de referência geodésicos e altimetria por satélite. Então, a ideia é trabalhar com a parte altimétrica mesmo. Isso é uma questão que vem sendo levantada principalmente para a composição de um referencial global e isso, talvez o projeto de pesquisa saia daí, né? Isso, em termos de componentes planimétricas, já tem coisas resolvidas, mas para a componente altimétrica global ainda tem algumas dificuldades. E escolhi vir trabalhar na universidade por isso, porque achava interessante trabalhar com essa parte da componente vertical mesmo. E os critérios e cuidados que imagino que a gente vai tomar na delimitação do projeto é basicamente porque nessa área a gente precisa pensar que precisamos de dados para fazer os estudos e muitas vezes eles não estão disponíveis. Há necessidade de levantamentos que nem sempre a gente tem recursos para fazer levantamentos, então essas coisas devem ser levadas em consideração também. E, por último, né, talvez pensar em projetos de pesquisa a partir do que a gente tem disponível, né? Hoje em dia a gente tem modelos globais, que a gente chama modelos globais de geopotencial, que são disponibilizados gratuitamente. Então, talvez a ideia é trabalhar com coisas que já estão ali disponíveis para a gente mesmo. E não sei ainda se eu consigo explicar toda essa questão para uma criança de 4 anos, né? Mas eu até comentei com os colegas que, apesar de não ter o projeto ainda definido, a própria ciência geodésica pode ser explicada a partir do monitoramento de mudanças na superfície terrestre, porque a ciência ela busca medir e também
determinar a forma, no caso da medição, a dimensão da superfície terrestre. E ao longo dos anos existem variações globais que devem ser monitoradas, já é algo que vem sendo trabalhado, inclusive agora tem se falado de um referencial global com várias componentes. É um esforço assim que já foi dito até pelas Nações Unidas, porque ao longo dos anos a gente tem que monitorar e ver o quanto está variando, né? Então, é dentro desse contexto que a gente trabalha, mas precisa melhorar ainda para poder conseguir explicar isso para uma criança de 4 anos. O Pokémon GO não te ajuda nisso, né? Eu acho que não. Jogo do Pokémon. Talvez, né? Talvez, usa o Google, né? Falou. Eu imagino que para você talvez seja bom, mesmo que está no início, né, você tentar, né, ao final, estar com essas questões resolvidas. E eu acho que é benéfico para você essa disciplina, né? Então, é bom para quem já está caminhando, né, já está no doutorado, mas para quem está iniciando, eu acho que é muito válido. Só que isso aqui a gente tem que anualmente refazer, tá? Porque a gente sempre está mudando, né, um pouco o tema, ou está ficando mais específico. Muito obrigada. Eu acho que está no caminho. Vamos ver, alguém lá da turma do fundão, então. Opa, temos uma voluntária. Venha, por favor. É que é o segundo que sobrevive. Ela, pessoal, agora... Já. A gente ia fazer algo parecido numa disciplina do grupo lá do meu programa, então... Ótimo. Tá bom. Então, bom dia a todos. Eu sou a Alane, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Comecei o doutorado esse ano. E o meu tema de pesquisa são grafos lei de potência. Ok, eu vou precisar gastar um pouquinho de saliva para explicar o que é um grafo e o que é a lei de potência, né? O que a gente chama de power law. Apesar de ter a tradução, mas é mais conhecido por power law. Então, eu sou, na verdade, da computação teórica, porque quando fala que é da computação, às vezes algumas pessoas, eu sei que talvez não seja o caso de vocês, porque somos pós-graduandos, né? Mas às vezes uma pessoa muito mais leiga pensava, ela consertar a impressora, né? Vai hackear Facebook, esse tipo de coisa. E na verdade não é isso. A computação, ela consiste em você pegar os problemas, né, do mundo, modelar, na verdade isso que já é o que a gente faz, né? Pegar um problema, modela ele, mas tentar desenvolver algoritmos que automatizem a resolução desses problemas. Então, vamos voltar para o que é o tal do grafo lei de potência, né? Então, o que eu estou estudando atualmente, antes de chegar, no caso, no grafo de potência, são redes sociais. E também, quando eu falo em rede social aqui, não seria a mídia social, não seria o Face, não seria o Spotify, enfim, não seria nesse sentido, mas sim um modelo matemático das conexões sociais que a gente faz com as pessoas. Então, se eu for pegar aqui e representar cada pessoa por um pontinho, né, no caso por um vértice, e cada relação interpessoal como uma aresta ligando cada um desses vértices, eu vou ter o que eu chamo de um grafo. Então, esse é o modelo matemático para uma rede social. Então, eu estou estudando dentro desses modelos matemáticos que representam as redes sociais, né, que são os grafos, problemas de otimização, né, ou seja, problemas onde eu quero encontrar a melhor solução possível. Então, se entender o que é um grafo, agora vamos entender o que é a lei de potência. Alguns fenômenos sociais, eles podem ser... por exemplo, se eu for medir popularidade, né, se eu for considerar, se esse meu gráfico está representando as pessoas que são muito populares e as pessoas que são pouco populares, que cara que esse gráfico vai ter? Eu vou ter pouquíssimos vértices, que vai ter muita gente conectado a esse vértice, que representa aquela pessoa super popular, seria uma pessoa super famosa, e eu vou ter muitos, mas muitos outros vértices de pessoas como nós, que talvez não são tão conhecidas quanto aquelas pessoas super famosas. Então, grafos com essa cara, né, que eu tenho pouquíssimos vértices com muitas ligações e muitos, mas muitos vértices com poucas ligações, são grafos que a gente chama de lei de potência, né, que eles têm essa cara. Então, agora voltando ao meu problema, que eu já expliquei que é um grafo, já expliquei que é uma lei de potência. Então, a pesquisa que eu estou desenvolvendo é estudar problemas de otimização, especificamente
nessa classe de grafos. Porque na literatura a gente já descobriu que tem alguns problemas que se comportam bem, né? É mais fácil achar uma solução neles do que se fosse em qualquer grafo, né? Que gráfico que representa qualquer problema. Então, por isso que a gente está atacando optou por atacar esse problema aí. Por que eu escolhi esse tema? Bom, alguns dizem que eu sou louca, talvez, mas que a gente tira bastante sarro, né? O pessoal da computação teórica tem uns parafusos menos aí, mas é porque sempre me interessou também estudar de como que se comportam mesmo os fenômenos sociais e naturais de maneira matemática, como que propriedades que a gente consegue extrair, o que a gente consegue descobrir daí. E se eu fosse explicar para uma criança de 4 anos a minha pesquisa, eu diria o seguinte: imagina os seus amiguinhos da escola. E você vê lá que tem alguns dos seus amiguinhos que eles têm muitos, mas muitos amigos. Eles são conhecidos por muita gente. E tem alguns amiguinhos que eles não são tão conhecidos assim. Agora, pega todos esses seus amiguinhos e desenha. Cada pontinho é um amiguinho. Cada aresta, cada traço que você fizer entre 2 pontinhos, significa que aqueles 2 pontinhos são amiguinhos. Agora, é isso que eu estou estudando. Eu estou estudando coisas quando eu faço esses desenhos. E, por exemplo, talvez eu queira saber assim, qual que é o maior grupo de amiguinhos onde todos são amigos entre si. Esse é um problema da otimização, que na computação a gente chama de problema da clique, né? Encontrar a clique máximo. Então, seria uma analogia que eu faria para uma criança de 4 anos. Não sei se eu cumpri bem o objetivo, porque eu me estendi um pouco demais, eu gosto de falar. Mas é isso. Obrigada. Obrigada. Opa! Gostar de falar é bom, eu acho, né? Porque o cientista ele tem que tentar se comunicar, né? Para exatamente melhorar a sua pesquisa, né? Mas eu acho que você conseguiu. Não sei o que as pessoas acham, mas eu acho que foi bem. Aí se um amiguinho traz um brinquedo diferente, muda todas essas arestas, né? Ou amiguinho que não tinha amiguinho nenhum, de repente traz um brinquedo fantástico para a sala de aula, muda o grafo, né? Falou. Vamos passar para quem está online? Uhum. Você vai ler? Bom dia a todos. Então, eu peguei o depoimento da Andriele Capote. Ela diz que os objetivos dela são claros, mas tiveram que ser adaptados no decorrer da pesquisa, né? Pois ela trabalha com dados e ela teve que comparar para ver se eram compatíveis com a hipótese inicial. Então, o tema em si é uma linha já estudada no laboratório que ela trabalha, e foi introduzido uma coisa nova em termos de atividade física na linhagem de genética, para aprofundar o estudo dela, né, que é esse tema. Então, ela explicaria a uma criança que ela está vendo como o coração de ratos doente bate depois de correr nas rodinhas de gaiola por 6 semanas. Então, essa seria uma forma simples e clara para ela explicar. E a sequência é por quê? Tem uma outra online ou não? Tem. Pode ler a outra também já. Eu tenho da Angélica Ribeiro, que ela tem um assunto de pesquisa que ainda não é definido, que é o tema da tese dela. Então, os objetivos dela levaram a pesquisa de fato, que ela está trabalhando para nesse objetivo, né? Então, o tema é um assunto diferente, que ela pegou no qual ela se identificaria, e se aplica em muitos problemas. Então, para uma criança de 4 anos, ela diria que o assunto estudado no momento é uma coisa que pode ser usada para saber se amanhã vai chover ou não. Por exemplo, modelos de séries temporais. Legal. Tá, muito obrigada. Tem mais alguém que queira ser voluntário e falar um pouco sobre fazer esse exercício aqui ou não?
Tá, então eu estou abrindo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém teve dificuldade de fazer isso? Não é fácil, né? Eu acho, no caso da moça, né, online lá, que ela fala, a sequência da pergunta da criança é, mas por que você está querendo saber como que o coraçãozinho do ratinho bate, né? A partir de, então assim, estimular, né, essa, ou quando coloca que na física tem muito disso também. Físico teórico é doido. Eu tenho experiência, assim, eu tenho tentado tirar esse estereótipo, né? E fazer o contrário. Fazer físico teórico é sim muito importante para a sociedade, né? O teórico da computação é sim muito importante para a sociedade, né? O que é feito é extremamente relevante, tão importante quanto o gol lá do Neymar na Copa do Mundo. Então, é tentar trazer esse diferencial de importância, né? Eu acho que a gente acaba ficando num local muito fora, né, da sociedade. A gente fica dentro da universidade, a gente consegue se entender e a gente não consegue explicar, né, o que a gente está fazendo é o que no final dá o Pokémon Go lá, né, o joguinho do Pokémon, né? Então, hoje ninguém consegue pensar a vida sem celular, mas se não tivesse toda uma pesquisa, né, na área de diminuir os componentes eletrônicos, tela de touchscreen é um negócio dificílimo, demorou muitos anos para as pessoas conseguirem deixar essa tela de touchscreen de maneira confiável, né? Então, televisões, né, os satélites, né, a comunicação, né, via satélite, é uma coisa que a tecnologia ela acaba dividindo as pessoas, né? As pessoas que têm acesso à tecnologia, que sabem como ela funciona, que têm uma consciência um pouco maior, né, da vida. Outras pessoas que talvez não estão, mas que, no final das contas, são elas que decidem, né, se a gente vai continuar estudando ou vai continuar com essa investigação, né, para onde a gente vai, né? Então, eu acho que outras sociedades já entenderam isso e talvez elas entenderam da necessidade de se desenvolver, né? Desenvolver ciência, desenvolver, né, tecnologia. A gente não está com essa consciência. Então, eu imagino que cada estudante de pós-graduação numa universidade brasileira ele deveria ter esse compromisso, sim, de fazer essa permeação, né, familiar, social, nos grupos, de tentar fazer essa divulgação, né? Vai chegar agora, né, uma mudança, né, de novo, a gente sempre está associado a questão de verba, né, principalmente nas universidades públicas, a CAPES, o CNPq. Então, de uma maneira de trabalho de formiguinha mesmo, se a gente consegue divulgar o quanto é interessante, importante, relevante e que possa trazer desenvolvimento para a sociedade, maior a chance desses recursos não cessarem, né? Então, eu acho que a gente fica muito acomodado. A sensação que eu tenho sempre é que nós estamos acomodados, né, na situação. Então, o gol de futebol é muito mais importante do que um trabalho dentro da universidade. Então, passa pela gente. Eu acho que esse exercício de explicar, divulgar, né, para as crianças e para os adultos, né, o que é feito nos seus temas de pesquisa, eu acho que deveria ser levado muito a sério por todos, né, pelos professores e pelos estudantes. Então, se vocês não têm dúvida, eu não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta, ou se ainda apareceu um voluntário para dividir com a gente o que fez desse exercício. Senão, eu vou encerrar daí. Pode falar. Uhum. Departamento, a gente quase não transita entre um departamento e outro. E os problemas vão ficando mais complexos e a gente tem que ter essa necessidade de procurar os vizinhos. Mas isso é feito, foi
eu entrei na universidade em 2002, durante a minha graduação eu não via esse tipo de coisa acontecer. Fiz a graduação aqui na universidade, fiz mestrado na universidade, saí para fazer doutorado e voltei. E entrei como professor em 2002. E o que eu percebi foi que teve são editais, no final é isso, você dá dinheiro para quem trabalha de maneira interdisciplinar. Por isso que é importante você ter um plano maior, né, um plano. Então, o que aconteceu? Os editais FINEP, a FINEP, que é um órgão financiador de pesquisa e de infraestrutura na pesquisa, ele começou a lançar editais anuais, e a maneira como eu vi acontecer aqui na Universidade Federal do Paraná foram os CT Infras, que são esses editais, e os pesquisadores tiveram que sair um pouco da sua zona de repouso e conversar e formar grupos. E aí a universidade foi dizendo, olha, uma área estratégica é materiais, né? Bom, todo mundo que trabalha com materiais, seja na engenharia, aqui na floresta, né, professora Graciela, então eu estava participando do grupo de materiais. Bom, tinha computação e bibliotecas, né, áreas transversais, o centro de microscopia, uma área transversal. E aí as pessoas então foram se aglutinando, elas eram convidadas, ou se elas viam que ia ter uma reunião sobre esse tema, elas se dispunham a participar. Então, no final das contas, sempre você mostra uma cenoura e as pessoas vão atrás dessa cenoura. No caso, editais de financiamento de pesquisa, né? Hoje a gente tem a CAPES, né, está trabalhando dessa maneira. Então, por exemplo, a CAPES disse, olha, a universidade ela não pode ficar na sua particularidade lá, regional e tal. Ela tem que... Porque se você está fazendo uma determinada pesquisa e você quiser estar na fronteira do conhecimento, você tem que estar na fronteira do conhecimento em termos de humanidade. Então, você tem que levar em consideração o que eles estão fazendo nos outros países. Não adianta ficar... não, eu sou quem mais conhece desse assunto aqui dentro desse auditório. Não adianta. Eu tenho que saber o que meus pares estão fazendo, se tem alguma possibilidade de atuação, para que se torne relevante essa pesquisa. Então, por exemplo, a CAPES agora, a cenoura da CAPES é o PRINT, que é a internacionalização da universidade, e que também a universidade elencou 5 áreas relevantes para atuar. Essas áreas elas foram escolhidas conforme os editais internacionais. Se a universidade quer alavancar dinheiro com edital internacional, ela tem que estar de acordo com as áreas que são financiadas internacionalmente. Então, sempre, na realidade, são as cenouras, tá? E aí a gente vai... E aí as pessoas se toleram, né? Elas conseguem... Porque você conversar com o teu parceiro... Né? As pessoas de um departamento conversar com o outro, muitas vezes elas dão nomes diferentes para uma mesma coisa. Então, no início, por exemplo, hoje é inconcebível para mim não trabalhar com a química, né, o departamento de química. Então, tenho parceria, por exemplo, com o professor Aldo, são 15 anos de colaboração. No começo, a gente não conseguia conversar direito. Cada a gente tinha realmente nomes diferentes para as mesmas coisas. Aí o tempo vai passando, hoje os nossos estudantes já circulam. Os meus estudantes estão dentro do departamento de química, os deles estão dentro do departamento de física. A gente conversa a mesma língua. A mesma coisa está acontecendo agora na arquitetura, né? Nós estamos fazendo esse movimento, né, de interdisciplinaridade, estamos iniciando esses projetos conjuntos. A mesma coisa está acontecendo com a engenharia elétrica, né? Então, até onde vai a física, até onde começa a engenharia elétrica? Ela não começa e não termina. Ela pode ser um contínuo, né? O engenheiro elétrico vir até a base de uma pesquisa mais básica, como o físico ir até uma pesquisa mais aplicada. E as pessoas têm que conversar. Mas é sempre financeiramente a maneira de fomentar isso, tá? Senão, todo mundo fica sossegado no seu laboratório, ninguém quer conversa com ninguém, né? No final é isso. Mais alguma pergunta? Então tá bom, eu agradeço a presença então de todo mundo e eu espero que tenha contribuído com um ponto de vista diferente para vocês e eu desejo bastante sucesso para a tese de dissertações que vocês vão fazer e reitero
desse compromisso que vocês têm da divulgação, tá? Essa é uma parte que é bem importante. Obrigada, então.